Hora de conversar com Carlos Andreasa. O que está em jogo com esse lançamento? Esse lançamento meio esquisito, né? O cara lança a candidatura. Serei candidato! Será mesmo? Tem o meu preço. Depois de 2 dias, o que tem por trás dessas manobras, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Luiz Megali, Carla Bigato, Sheila Magalhães, estava com saudade. E Bom aí? dia, Bom dia. meus amores. Eu acho que tem algumas hipóteses aí, mas as coisas se combinam. Uma espécie de combo nessa iniciativa. Primeiro, reafirmar o poder da família, né? Sob aquela lógica muito particular da mentalidade bolsonarista, do bolsonarismo puro sangue. Então, acho que tem uma reafirmação de força de Jair Bolsonaro, inclusive, ao ungir Flávio Bolsonaro como seu candidato. E nesse bojo, a tentativa, porque esse controle está desafiado, um recado de manutenção de controle da direita. Quem manda aqui somos nós. Esse é o recado muito claro. E, sob essa lógica, pensando sobre o sistema de crenças do bolsonarismo, tentando pensar sobre esse lugar, faz todo sentido o apontamento de Flávio Bolsonaro nesse momento, para guardar lugar, para marcar uma posição, para retardar um processo de sangramento do bolsonarismo, como a gente tem visto nos estados. Aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Ceará. Uma ordem unida, um tocar reunir. Quem manda aqui somos nós. Isso fazendo também, aí o segundo elemento desse combo, uma coisa não exclui a outra, reafirmação da força de Jair Bolsonaro e também uma abertura para negociação, subindo o preço. Porque a coisa estava dada como com os Bolsonaro à parte, né? Quase que a reboque, numa posição passiva, em função da prisão de Jair Bolsonaro. Ao reafirmar a sua força, e aí tem esse aspecto também da imagem do mito, né, Luiz Megali? Porque até como estratégia jurídica, e eu não digo que ele não esteja doente, tá? Não se trata disso. Mas como estratégia jurídica, para que ficasse na Polícia Federal, para que não fosse para Papuda, houve a constituição de Jair Bolsonaro um líder frágil. Portanto, talvez não tão líder assim. Um homem doente, com comorbidades, que não dormia, que soluçava permanentemente, que precisava de alimentação especial, que tinha alucinações. Esse é um líder enfraquecido para liderar. Então, eu acho que tem essa marcação de posição, uma reafirmação da liderança. Respondendo a isso, não. Eu sou o líder e o meu representante, meu porta-voz, ungido candidato é Flávio Bolsonaro. Isso faz subir um preço para a negociação, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que isso é um marco também de uma abertura para negociação. Negociação com os líderes do centrão bolsonarista, que é importante registrar, não participaram desse processo. Eles souberam da escolha de Flávio Bolsonaro como candidato do bolsonarismo com Bolsonaro da mesma maneira que nós, ao mesmo tempo que nós. Não houve participação dos caciques do centrão bolsonarista nessa urdidura. E acho importante esse recado. Vocês estão aí projetando um futuro de bolsonarismo sem Bolsonaro, querendo os nossos votos, nos colocando a reboque. Não é nada disso. Se quiserem prosperar, precisarão passar por nós. Deflagrada a etapa, portanto, claramente de negociação. Nesse momento, o Flávio botou o preço lá no alto. É o preço mais alto possível, para usar as aspas dele. Tem que ter Bolsonaro nas urnas. Finalmente, ontem foi o que ele disse. Para que eu não seja candidato, a única possibilidade é, portanto, anistia ampla, geral e restrita que reabilitaria Jair Bolsonaro como candidato. Todo mundo sabe, ele, inclusive, que isso não vai acontecer. Mas, do ponto de vista da estratégia da negociação, faz sentido. Botou lá no alto. O que as próximas semanas dirão? As próximas semanas apresentarão os contrapesos ao preço de Flávio Bolsonaro, fazendo o preço baixar. Por quê? Se ele é o candidato escolhido por Jair Bolsonaro, espera-se que, em função disso, as próprias pesquisas o coloquem numa posição crescente, desafiadora, competitiva com relação a Lula. Será que isso vai acontecer? Será que Flávio Bolsonaro consegue mobilizar o eleitor bolsonarista? Será que ele consegue ser um representante à altura dos votos que o bolsonarismo imagina ter? Porque se ele não for isso, se ele não materializar isso, se ele não for rapidamente transformado numa candidatura competitiva, que hoje ele não é. Hoje ele é o adversário dos sonhos. Ele, o Eduardo Bolsonaro, o adversário dos sonhos de Lula. Se ele não se viabilizar fortemente competitivo para 2026, o preço vai baixar. Então a negociação vai deixar de ser essa
por anistia ampla, geral e restrita, para admitir outros termos, que seria talvez uma nova blitz, que eu acho que virá por Tarcísio, candidato a presidente, uma composição que privilegiasse os Bolsonaro, que se desistisse da ideia de um bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu acho que essas são as cartas que estão na mesa. E tem mais um elemento rapidinho, que me parece secundário nesse arranjo, mas que compõe esse combo, que é o futuro de Flávio. Flávio teria uma reeleição aqui para Senado no Rio de Janeiro, sendo 2 vagas, relativamente tranquila. Só que a gente já tem acesso a pesquisas, já circulam pesquisas em que ele perderia a primeira colocação nessa corrida ao Senado para Cláudio Castro. Antes era ele o senhor da direita no Rio de Janeiro e o primeiro colocado puxador de votos. Algumas pesquisas já mostram que, em função da operação policial de 28 de outubro e da segurança pública como prioridade no debate público, que Cláudio Castro, inclusive, teria passado Flávio Bolsonaro. Ao se lançar candidato a presidente da República, Flávio gera um fato novo, né? Se coloca nacionalmente, se projeta, talvez para ele também valendo num jogo de ganha-ganha, para abrir mão da candidatura presidencial mais adiante, se reposicionando aqui no Rio de Janeiro e respondendo a esse crescimento de Cláudio Castro. Então, sob essa lógica de negociação, que eu acho que é a principal tendência na análise desse processo, essa conta fecha. A outra hipótese que a gente não pode descartar é uma de que realmente priorize-se exclusivamente, afastar da negociação, a manutenção do controle da direita, para perder a eleição. Mais importante manter o controle da direita sob os Bolsonaro, isso eles consideram a união da direita. A união da direita é uma que tem controle deles, mantém o controle da direita, perde em 2026, mas a direita é nossa, projetando 2030. Não descarto essa hipótese, embora ache que ela seja menor nesse conjunto todo, Luiz Megali. Tem esse detalhe, né? Como o Flávio foi eleito em 2018, ele tem que renovar agora a sua candidatura, né? Tivesse sido eleito na última eleição presidencial, ele teria a vaga garantida porque ele não precisaria renunciar, ele só precisaria se desincompatibilizar, disputar a eleição presidencial caso derrotasse e voltasse a ser senador. Mas nesse cenário, Flávio candidato, não sendo eleito presidente, fica 4 anos ali no limbo, a não ser que se candidate a prefeito novamente. 2 anos depois, Andreasa. E ele é alguém, por várias razões, que não vou maledicentemente entrar aqui, ele é alguém que não pode ficar sem mandato, não. Então é mais uma, é mais uma razão para a gente considerar... Por que, hein, Andreasa? Mas por quê? Digamos assim, olha, eu acho que todo mundo tem algum grau de exposição, né? Mas tem uns que tem um telhado maior de vidro, sabe? Eu acho que é o caso do senador. Então não pode ficar sem mandato. É mais grande telhado, elemento aliás. Que é um telhadão, né? É um de telhadão. milhões. É um telhado. De milhões. De telhado. Um telhado na Asa Sul, cara. Na Asa Sul de milhões. Mas aí é o seguinte, é mais uma razão que faria a gente achar que isso é um elemento para negociação. Estica a corda até um determinado momento e depois vai disputar o Senado, a reeleição, inclusive numa posição boa. Moro fez isso em 2022, Sérgio Moro. Se lançou senador nacional, se lançou candidato a presidente, circulou bastante, fez seu nome e depois foi numa posição competitiva forte disputar o Senado. Essa é a principal tese, tá? É aquela em que eu acredito. Mas não podemos descartar essa lógica de guarda de manutenção do poder. E aí vai disputar, vai para o sacrifício para perder a eleição, mas é um Bolsonaro na frente. Isso também compõe a mentalidade bolsonarista. Andreasa, e na vitrolinha? Favo de Mel, eu adoro esse samba. Sim. Tem uma versão do grupo Sem Compromisso, é um samba do Dudu Nobre, com o Moisés Santiago, se eu não me engano. E essa é a versão do autor, do Dudu Nobre, para Favo de Mel. Eu adoro esse samba, quando toca na roda de samba, é só amor, só alegria, para dançar juntinho. Amanhã tem mais, beijo. Alô, beijo. Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos. No fundo, meu desejo é poder ser seu novo amor.